Olá, queridos, tudo bem? Aqui Luiz Carlos, do seu canal Luiz Carlos, LCES, tá bom? Se você procurar no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, esse é o endereço dos meus canais, tá bom? Mas hoje eu queria conversar sobre vocês, sobre alguma coisa que estamos vivendo nos tempos de hoje, né? Eu creio que nós estamos vivendo em tempos estranhos em relação ao Evangelho. Por quê? Bom, vou tentar falar para vocês aí o que eu tenho sentido, né? Quando eu me converti ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu era adolescente. Como já falei aqui no canal, meu pai era espírita kardecista do interior de São Paulo, minha mãe nascida em Aparecida do Norte, também no interior de São Paulo, e Aparecida do Norte é um grande núcleo do catolicismo romano. E um dos meus irmãos era da Umbanda. Quando da minha conversão, eu saía de casa para ir para a igreja e colocava a Bíblia assim, embaixo do braço, e passava corajosamente na esquina onde costumava ficar conversando com meus amigos. Todos esses meus amiguinhos olhavam assustados e desdenhando com aquela visão. São tempos áureos. Por que tempos áureos? Porque você tinha que ter coragem para virar crente naquela época. Você tinha que ter coragem para declarar ser crente, seja por atitudes ou seja por aparência. Hoje temos várias celebridades famosas, pessoas conhecidas que se declaram crentes no Evangelho. Eu não tenho condição de julgar o coração, não tenho condições de julgar o coração de cada um. Ninguém tem essa condição. Isso só Deus pode fazer. Mas eu posso me direcionar na Bíblia e observar algumas peculiaridades. Mas não é comum essas celebridades falarem do amor de Jesus por eles, frequentar a igreja e fazer evangelismo em locais ermos, de preferência em outros países, sempre demonstrando em suas redes sociais as benfeituras realizadas. E vemos essas celebridades que se declaram cristãs até narrando como se converteram e são ovacionados em sua crença por todos os tipos de públicos e principalmente pelos fãs de hoje, que são denominados de seguidores. Essas mesmas celebridades, durante seus trabalhos, posam com pouca roupa, fazem filmes, seriados, propagandas que não condizem com os relatos bíblicos de como devem ser nossas vidas de santificação em Cristo Jesus. E, de fato, não consigo conviver com esse tipo de coisa. Do mesmo modo, nas igrejas hoje, ocorre algo impensável poucos anos atrás, algo estranho também, onde temos cultos e você não sabe lá dentro da igreja se é dia ou se é noite, porque as paredes são escuras, cultuamos com a luz apagada, gelo seco e canhões de luzes coloridos, todo o ambiente dos bailes ou das baladas, né, dos anos 80 e 90. Isso é muito complicado, né? Porque aquilo que se fazia no mundo nessa época, hoje está sendo feito dentro da igreja e está sendo visto como uma coisa normal, né? Não me incomoda muito em ter um ambiente assim, né? De luz, de escuridão, gelo seco, parede preta. Eu digo novamente, não me incomoda, entre aspas, muito, pois eu estou focado em Jesus Cristo. Mas em um país onde a grande maioria diz acreditar em Deus, até devido ao fato de sermos um país colonizado por Portugal, que outrora era um país extremamente católico, herdamos esse conceito de que existe um Deus, mas esse Deus é um Deus universal, fora da Bíblia, esse conceito que nós aprendemos lá dos nossos pais, né? Hoje temos milhões de cristãos que não sabem o básico da Bíblia. Somente conhecem jargões sem exegese, versículos sem exegese, sem interpretação, e tomam como verdades o que, aliás, são completamente distorcidas das verdades bíblicas, da raiz das verdades bíblicas. Conheço pessoas que frequentam os pagodes nas sextas-feiras e nos sábados e aos domingos, vão para os cultos e durante a semana não sabem se cantam pagode ou música gospel. A popularização da Bíblia nas redes sociais é mais danosa do que positiva. Versículos são muito conhecidos, mas sem aplicabilidade devida. E hoje se fala muito em João 8,32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E nós temos visto políticos tratando disso, né, usando passagens bíblicas, versículos bíblicos para trazer votos para eles, tá bom? Eu, há pouco tempo, eu estava num grupo, tinha umas 35 pessoas, e sempre as pessoas colocando lá coisas a favor do ex-presidente e do atual governador de São Paulo. Aí eu falei, eu vou fazer um contraponto aqui para ver o que acontece. E coloquei algumas coisas fazendo contraponto. Bom, não dá para vocês não perceberem o que aconteceu, né? Eu fui chamado de Hamas, fui chamado de infiltrado, fui chamado de comunista, e daí para baixo, né? Realmente bateram em mim. Porque as pessoas hoje, elas estão polarizadas na política, os cristãos estão polarizados na política, não estão preocupados se o reino vai ser expandido. Estão preocupados se aquele ou esse candidato vai ser o presidente da república, vai ser o líder do país, né? Quanto que Deus nunca disse que nós deveríamos ter um líder que fosse cristão para que nós pudéssemos ter uma vida boa. Não, isso nunca foi dito. Nunca foi dito que se tivéssemos um líder cristão ou 100% evangélico, terrivelmente evangélico, como o juiz que foi colocado agora na corte do Supremo Tribunal Federal, a nossa vida ia melhorar. Isso não está dito em lugar nenhum da palavra de Deus. Agora, quando você mistura Estado com igreja, Estado com religião, aí começam os problemas. Foi o que aconteceu lá em Roma, né? Quando você tinha, até o ano 300, você tinha os cristãos andando de um lado e o romanismo andando de outro, foi uma coisa. Quando os dois se juntaram, que o governador, o imperador Constantino trouxe o cristianismo para dentro do reino, aí passaram-se a dar privilégios aos bispos, aos cristãos, começou-se a construir igrejas, aí começou a corromper todo o cristianismo até chegar aos dias de hoje. Não estou dizendo que protestante, evangélico, ou seja lá o que for, não estão corrompidos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a corrupção existe em todos os níveis. Tá? Mas nós estamos trazendo problemas seríssimos para dentro da igreja quando nós trazemos a política para dentro da igreja e deixamos de discutir a maneira de expandir o reino e discutimos a maneira de expandir a nossa visão, aquilo que nós acreditamos para a política e para a economia do país. Agora, os escândalos, os problemas sempre estiveram por perto, somente com a diferença de que nos dias de hoje são espalhados rapidamente com os meios de comunicação tecnológico que está em nossas mãos. Mas ainda temos remanescentes, da mesma maneira dos tempos de Elias, que são uma grande quantidade escondida do mundo. Né? Na época de Elias tinha uma grande quantidade, Elias falou, estou sozinho. Mas não, tinha uma grande quantidade de remanescentes, se eu não me engano, 7.000, que ainda não tinham, ainda estavam santificados, não tinham contaminado as impurezas de Israel. E esse grande exército de não conhecidos que honram o Senhor Jesus com suas vidas e não procuram sua própria glória, mas sim a glória dele, a glória de Jesus, ainda estão aqui no Brasil. Aqueles que não olham para esse presidente ou aquele presidente, esse candidato ou aquele candidato como a solução para o Brasil, mas olham para o amor de Jesus como a solução para o Brasil. Ainda existe remanescentes desse Brasil. E esses remanescentes não estão nas mídias fazendo sucesso, porque a linguagem desses remanescentes não faz sucesso. O que faz sucesso é a linguagem errada, a linguagem torpe daqueles que estão deturpando o Evangelho. E nesse tempo de popularização do cristianismo no Brasil, você tem coragem de ser diferente? Você tem coragem de denunciar aquilo que a Bíblia denuncia? Saiba que fazendo isso, a sua cabeça estará a prêmio, como esteve a cabeça de João Batista, que foi entregue numa bandeja. E você não vai conseguir entrar em certos ambientes, fazer parte de certos ambientes, porque a sua cabeça estará a prêmio, como foi com a cabeça de João Batista. Saia do mundo e participe da santificação em Cristo Jesus. Pois a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus?
Eu quero ver a Deus. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.